Olá, Dev! Seguimos então com mais uma aula aqui do nosso curso. Bom, a gente conseguiu executar a aplicação aqui usando Docker Compose, porém a gente viu que a gente está com falha agora porque nosso banco de dados está vazio e eu não pretendo mais continuar usando isso aqui. É muito prático para ambiente de desenvolvimento, né? Se você for criar aplicações aí, você pode estar usando isso para poder inicialmente ganhar tempo, porém em algum momento você vai precisar definir a estrutura para o servidor, para a produção. Então a forma mais prática de criar um banco de dados, né, para o desenvolvedor criar isso, é usando migração. E é o que a gente vai fazer nesta aula aqui, criando as migrações de forma básica, ainda sem relacionamento. Então eu vou excluir os relacionamentos por enquanto, e aí a gente vai aos poucos retornando com tudo isso aí de uma forma um pouco mais produtiva. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar tudo aqui. A gente vai começar criando a migração para poder criar a tabela curso, que a gente não tem essa tabela no nosso banco de dados. Outra coisa que foi faltando a gente ver na última aula é o nosso serviço do pgadmin. Então se a gente acessar aqui, ó, localhost na porta 8000, isso depois que executa Docker Compose app, né? Então a gente tem essa aplicação aqui em funcionamento. Vou dar um zoom aqui para melhorar. E aí a gente informa o login aqui com aquelas informações que a gente definiu. No meu caso foi admin@admin.com e coloquei a senha como admin. Bem prático, para não ter que estar lembrando de senha aí. É só para o ambiente de desenvolvimento. E a gente cai aqui, ó, na interface, no dashboard aqui do pgadmin. Aqui ele lista os servidores, não tem nenhum ainda. Para eu poder definir, basta eu vir aqui, ó, nesse botão Add New Server. Aqui eu dou um nome para essa conexão, vou dar um nome de Postgres. E aqui nessa aba Connection é que a gente define aqui a conexão. Como o nosso banco de dados está rodando num serviço chamado DB, é isso que eu informo aqui no host, ok? DB, nome do serviço. Não precisa mudar nada aqui. O usuário a gente definiu como Postgres, isso precisa mudar. E a senha a gente definiu como Docker, também preciso mudar isso. Ok? Dou um save aqui. Ele já conectou com o nosso serviço do banco de dados. Está aqui, ó. Nosso banco de dados curso Nest.js já está aqui. Esse banco de dados Postgres, ele é criado por padrão pela imagem Docker, então ele já vem aqui, mas a gente quer usar esse. Então ele já criou para a gente. Se a gente for olhar aqui dentro de esquemas, a gente não tem tabela nenhuma. Se a gente for ver aqui, ó, a única tabela que existe é a tabela de migração, porque ele tentou executar o comando de migração. Então ele criou essa tabela, mas não conseguiu rodar as migrações, porque a migração pede para fazer algo que ele não encontra aqui, que é a tabela courses. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa tabela aqui agora, usando as migrações. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, é importantíssimo você saber que a partir de agora a sua aplicação está rodando dentro de um container. Então, aqui eu estou com uma aba do Shell, onde ele cuspiu aqui, né, os logs do pgadmin, de tudo que eu fui executando ali. Então, esse Shell a gente deixa dessa forma, a gente não mexe nele. Eu vou aqui, ó, abrir uma outra aba, New Tab, beleza? Vou me direcionar para a pasta onde está ali o projeto, ok? E aí aqui eu executo os comandos para poder eu trabalhar dentro do container. E aí a gente precisa usar o Docker Compose para isso. Lembra ali do "-h" para listar tudo para a gente? Vamos aqui, ó. Como é que eu vou executar os comandos dentro de um container, se a minha aplicação agora roda dentro de um container? É o exec. E aí eu informo para esse exec o nome do serviço que eu quero executar o comando e depois qual comando eu quero executar. Então vamos lá. Docker Compose exec. O nome do serviço, app. O que eu quero executar? Qualquer comando de shell, por exemplo, listar os arquivos de dentro do container, ls-la. E aí ele lista para mim
não os arquivos da minha pasta aqui do meu PC, e sim tudo que tem dentro do container. Então, qualquer comando eu posso usar aqui, ó, docker-exec app, e aí eu passo o comando. Por exemplo, pwd, que é printar o diretório atual. Lá dentro do container, ó, /home, /node, /app. Então, qualquer comando de shell eu posso informar aqui. E eu passando o bash, o que acontece? Eu vou executar o bash dentro do container e ele vai trazer para mim o shell do container. Perceba que o prompt aqui, ó, agora é o prompt lá de dentro do container. Então, gravem bem esse comando aqui, ó. Esse é o comando que você tem que rodar antes de qualquer comando que você precisar executar dentro da aplicação. Eu preciso instalar uma biblioteca. Então você vai entrar no container e aqui dentro você executa o npm install de qualquer coisa. No nosso caso aqui agora, a gente não quer instalar nada, a gente quer rodar a migração. E o comando é, vou usar o npx para não precisar instalar aqui no container a CLI do TypeORM. Então com o npx ele executa TypeORM, npx, TypeORM. E aí o comando para criar a migração é o migration, ;create, a gente já viu isso, -n para definir o nome do arquivo de migração. Então eu vou criar aqui como create courses table. Então criar a tabela curso. Então ele vai executar dentro do container, perceba, desse ponto em diante a gente só vai trabalhar dentro do container. Então esse comando aqui, ó, você vai usar muito daqui para frente, é o local para onde você deve trabalhar, beleza? Dentro do container. Então ele criou aqui para mim, dentro do container ele criou essa estrutura. Como os volumes estão espelhados, ele também vai criar aqui para você manipular isso na tua IDE, ok? Mas é importante que você execute tudo dentro do container, daqui para frente. Essa é uma forma de trabalhar. E é bem importante você ir pegando essas coisas de trabalhar com comandos de shell e trabalhar dessa forma. Ok, então criou o arquivo para mim. O que eu tenho que fazer agora é definir essa migração. Vamos lá na IDE. Então está aqui, ó, o segundo arquivo. Inclusive essa migração aqui, ó, essa primeira aqui, course refactoring, podemos deletar. Eu vou aqui excluir esse cara. Beleza? Então só ficou aqui, ó, a migração que a gente acabou de criar, que é para criar a tabela curso. Então aqui agora a gente vai começar a definir a estrutura da tabela curso. Então o que a gente precisa para essa tabela curso? Então eu vou usar aqui o await, vou usar o query honey, né? E aí através do query honey a gente pode usar a instrução .create table e aqui a gente vai passar uma instrução para a criação de uma nova tabela, que é um new table. Isso é do próprio TypeORM, ok? Então, esse new table recebe um objeto, e esse objeto é que vai receber cada campo que vai existir, né? Para essa, eu preciso importar aqui, ó, isso que a ideia está me dizendo aqui. Vai importar o table de TypeORM, é isso aqui, ó. Então aqui nesse objeto a gente vai passar as instruções de cada campo que a gente vai criar. Então primeiro eu vou definir um nome para essa tabela, que vai ser courses, ok? E depois eu defino aqui, ó, as colunas, que vai ser um array, onde esse array vai conter vários objetos. Cada objeto vai ser uma coluna específica. Então eu vou aqui criar o primeiro objeto, que vai ser, eu passo o nome do campo que eu vou criar, é o campo ID. Eu defino o tipo para esse campo. E agora a gente vai trabalhar com o campo do tipo UID ou UID, ao invés de inteiro. Eu vou informar que ele é primário, is primary, vou passar um true, e é isso aí. O próximo campo
vai ser name, que é name mesmo. E o tipo para esse campo vai ser varchar, que é o tipo string de banco de dados Postgres, né? Por padrão. Beleza. O próximo campo é o description. Opa. Name. Description. O tipo também vai ser varchar. Por fim, também vou criar um campo aqui do tipo created at, o nome, né? Nome created at, que ele vai armazenar automaticamente data e hora de criação de cada registro. E aí eu vou dar um tipo específico para ele, que vai ser timestamp. Ok? E aí a gente define aqui um valor default current timestamp. Dessa forma. E aí, para cada registro que for adicionado nessa tabela cursos, ele já vai criar automaticamente a informação nessa tabela aqui com o timestamp daquele momento. Ok? Beleza, e a reversão aqui é simplesmente a gente fazer um drop table, né? Já que aqui a gente faz um create table, então a reversão aqui vai ser um drop table. Vamos proceder aqui. Await query runner ponto drop table e eu passo simplesmente o nome da tabela, que é courses. Pronto. Então a nossa primeira migração aqui está pronta. Então vamos aqui partir aqui para o shell. Dentro do container, eu já estou dentro do container, beleza? Eu vou executar o npx type orm migration e run para executar. Opa, deu um erro. Ele ainda está com a referência daquela primeira migração, ó, tentando alterar a coluna cursos, né, a tabela cursos, mudando a coluna name para cursos. Então ele está com aquilo na referência ainda. Nesse caso não tem jeito, a gente vai precisar derrubar o serviço e subir de novo. Então antes disso, o que eu vou fazer é já criar a segunda migração que a gente precisa aqui, que é da tabela tags, né? A gente tem aquela outra tabela tags que é pequenininha, a gente copia daqui para lá, é rapidinho e pronto. Aí a gente já vai poder executar tudo. Vou fazer aqui não, vou fazer no outro shell aqui. O que eu vou fazer então, ó, é rodar o migration create, só que agora vai ser create tags table. Vai criar mais uma migração para a gente aí, ok? A gente vem aqui agora, ele já criou o segundo arquivo aqui. Ok, então o que eu vou fazer é já aproveitar daqui, ó, vou copiar aqui, ó, tudo que a gente criou aqui, ó, dentro desse await. Aqui, copiar, vou jogar aqui. E agora, o que eu vou fazer é, o nome da tabela aqui é tags, ok? E ela tem id e name. E não tem um description, eu vou deixar o created at aqui também. Vamos apagar o description. Salvar. Agora copiar aqui também o drop table. Então vai ser um drop table tags. Pronto. E aí a gente está criando aqui, ó, a tabela tags com 3 campos, id, name e created at. Então nossas migrações estão prontas. Tá aqui também, né, o método DAO, tudo ok. Vamos conferir aqui. Ok. Então para a gente poder fazer com que funcione ali agora, o que a gente vai ter que fazer é destruir. Vou sair do container, que a gente vai ter que destruir esse container para poder criar de novo.
Então tá tudo em execução aqui, ó, no outro shell aqui, na outra aba. Vamos rodar aqui um Docker Compose PS, tá tudo em execução, ó. Tá na outra aba aqui, né? Só que agora a gente vai rodar um Docker Compose DAO. Na verdade, eu vou rodar um stop. Vou parar todos. O stop ele simplesmente para os containers. Se eu rodar um DAO, agora ele removeu todos eles. Então agora a gente já tem a instrução das migrações lá. Basta executar o app novamente. E eu vou executá-lo aqui onde ele já estava executando, na outra aba aqui, que interrompeu, né? Vamos limpar a tela e rodar aqui o app novamente. Ele vai criar tudo do zero. Ok, já rodou aqui. Vamos ver aqui se está tudo em execução mesmo. Vamos dar aqui um Docker Compose PS. Já estão os 3 em cima. E aí agora a gente pode voltar lá no nosso pgadmin. E aí agora, isso aqui não deve estar mais rolando. Deixa eu dar uma atualizar aqui para ver. Não está, porque a gente derrubou o container, né? Então vamos entrar de novo. admin@admin.com. Admin a senha. Beleza, então tem que fazer tudo novamente aqui, ó. Add new server. Vou dar um nome aqui de Postgres para conexão. E ela vai ser um host DB. Usuário Postgres. E a senha Docker. Ok, conectou. Vamos aqui em banco de dados. Curso Nest.js. Esquemas. Tables. E aí agora sim, ó, a gente tem aqui nossa tabela courses. Então aqui os campos da tabela course aqui, ó, em columns, id, name, description, created ads. Mesma coisa aqui, nossa tabela tags aqui embaixo, as colunas id, name, created ads. Essa tabela migrations, ela é criada automaticamente e gerenciada automaticamente pelo TypeORM, porque é através dessa tabela que ele consegue identificar quais migrações já foram executadas, ou seja, o que já tem pronto aqui do banco de dados em relação a todas as migrações que a gente vai criando aqui. Então eu posso criar uma terceira aqui e ao executar o comando migration run, de acordo com aquela tabela migrations, ele vai saber que essas duas aqui, ó, já foram executadas, ele não vai executar novamente, vai executar só a terceira, que ele não vai encontrar informação nenhuma lá no banco de dados. Bom, então é isso. A gente ainda não vai trabalhar aqui com os relacionamentos. Se a gente for rodar a aplicação aqui, vai dar erro, porque a gente não tem relacionamento. Ó, vai dar erro. Na próxima videoaula, pretendo trazer para vocês a complementação disso aí, ou seja, criar os relacionamentos e concluir aí as migrações para poder criar essa entidade pivô, né, entre as duas entidades aqui, cursos e tags, que é um relacionamento muitos para muitos. Ok? Então, a partir da próxima videoaula, a gente dá sequência nisso aí. Vamos em frente.